Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN e, como sempre, eu agradeço você pelo seu carinho e pela sua audiência com a gente, aqui pelo Cubo Notícias, pelos nossos canais do Cubo Notícias, né, que você já sabe, já deve estar sabendo, tem os nossos perfis no Facebook, lá no Facebook também, porque geralmente o perfil enche rápido, né, 5.000 seguidores no máximo, 5.000 amigos que dá para adicionar, mas lá na nossa página, com quase 31.000 seguidores, somando aí seguidores e curtidas, passa dos 38.000, né, dos 39.000, aliás. Então lá você pode seguir e acompanhar a gente. Lá o número é ilimitado de seguidores, você pode ficar com a gente por lá, seguir a gente por lá para receber no Facebook as atualizações das notícias, das novidades, também das divulgações da cidade de Porangaba e toda a região. Para quem não tem o Facebook, tem lá o Instagram, temos também a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube, que também já está aí com 14.000 inscritos já, e temos também o nosso site, que está sempre sendo muito acessado com as informações do nosso interior paulista. Então, segue a gente ou nos acompanhe pelo site do Cubo Notícias. Vamos começar o nosso Jornal ACN de hoje, sexta-feira, já estamos, eu não sei, eu já ouso a dizer que já estamos quase no fim do ano, né, gente? Mês 7, mês de julho, hoje dia 11 de julho, sexta-feira. Então, o ano já está indo para o beleléu, já está aí nos momentos finais, faltando 5 meses, pouquinho mais de 5 meses apenas para colocar ponto final em 2025. O tempo passa rápido e, falando em tempo, vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também municípios vizinhos. Pois bem, gente, tivemos uma semana, como nós passamos já na previsão do tempo a semana passada, né? Com madrugadas e manhãs muito geladas, né? E sempre amanhecendo aí na casa dos 8, 9, no máximo 10 graus, 8, 9, mas sempre prevalecendo assim com manhãs na casa dos 9 graus. Nos próximos dias teremos uma tendência de leve aumento nas temperaturas, conforme a gente vê aí na tela. Hoje nós já amanhecemos aí na casa dos 11 graus. Amanhã, sábado, a coisa já dá uma melhoradinha. Teremos um amanhecer um pouco mais, não dá para dizer quente ainda, mas um pouco menos frio. Temos um sábado com sol. No amanhecer teremos névoa, né, possibilidade de nevoeiro ao amanhecer, e dia de sol com algumas nuvens, mas predominantemente ensolarado este sábado e noite com poucas nuvens também. Devemos ter um amanhecer com 13 graus, um pouco mais do que hoje, e máxima de 24 graus. Domingo também a mesma coisa, sol, só que teremos um pouco mais de nuvens, um pouco mais de nebulosidade, até período de céu nublado no domingo, mas sem chances de chuva. E noite também com muitas nuvens. Domingo com 23 graus de máxima, mínima também de 13. Mesma temperatura de segunda-feira. Previsão para segunda é um amanhecer com algumas nuvens. Temos a possibilidade de nevoeiro também, de névoa em alguns pontos aqui de Porangaba. Mas será um domingo, aliás, será uma segunda-feira predominantemente ensolarada. Noite com poucas nuvens, temperatura de 23 de máxima, mínima de 13. Na terça-feira, amanhece um pouquinho mais fria, né? A temperatura um pouquinho mais fria. Temos uma terça-feira ensolarada, porém possibilidade de nevoeiro também ao amanhecer. E nevoeiro também na parte da noite. Mas no meio do dia o sol vai predominar praticamente sem nuvens. Terça-feira com 24 graus de máxima e mínima de 11. Também teremos uma mínima de 11 graus,
na quarta-feira. A quarta-feira começa com essa temperatura aí um pouquinho baixa, mas temos sol e algumas nuvens ao longo do dia. À noite, também possibilidade de nevoeiro. Quarta-feira, meio de semana, com um pouquinho mais de calor no meio do dia. 25 graus de máxima e mínima de 11. Essa é a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também municípios próximos. Municípios aqui pertinho da gente, da nossa região. Bom, gente, vamos começando o nosso noticiário regional. Daqui a pouco temos as notícias de Porangaba. E com informações do interior paulista, a gente começa com essa, que só pode se caracterizar como milagre. Realmente um milagre. Um idoso de 73 anos foi resgatado após cair dentro de um poço. Um poço com uma profundidade de aproximadamente 15 metros. Isso aconteceu em Cabreúva, aqui no interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira. Segundo apurado, o resgate envolveu uma operação muito cuidadosa por parte do Corpo de Bombeiros, com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. A Defesa Civil informou que o idoso estava consciente, mas reclamava de dores, com suspeita de fraturas pelo corpo. Mas ele estava estável e, portanto, consciente. Ele sobreviveu a uma queda, portanto, de aproximadamente 15 metros, a não ser que o poço aí estivesse bem cheio, né? Após a retirada, ele recebeu os primeiros socorros, foi levado para a unidade de pronto atendimento de Cabreúva e ficou internado. O estado de saúde dele não foi divulgado, mas o milagre aí é que ele sobreviveu à queda de um poço numa profundidade de 15 metros. Só pode ser um milagre realmente, que ele esteja bem, é o que a gente espera. Agora, outro caso, gente, de um acidente que ocorreu na semana retrasada, a gente já passou de um motorista de caminhão que, aliás, não foi caminhão, não, foi lá em Pardinho, foi um motorista de carro, né? Ele estava com um carro, teve um mal súbito e se acidentou. Nessa edição aqui a gente apresenta o caso de um caminhoneiro, né? O caminhão estava carregado com chapas de madeira do tipo MDF e tombou depois que o motorista também sofreu um mal súbito na rodovia Francisco Alves Negrão, na altura do quilômetro 279, em Itapeva. Isso aconteceu ontem. Segundo a polícia rodoviária, o motorista tinha 65 anos, foi atendido com parada cardiopulmonar. Ele teve uma parada cardíaca na realidade, né? Ele teve essa parada e morreu no local. Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão seguia no sentido interior com sentido à capital, sentido interior capital. Ele invadiu a contramão e tombou. Ele era o único ocupante do veículo e foi retirado pelos socorristas do SAMU, da concessionária que administra ali o trecho da rodovia. Ele apresentou algumas lesões nos membros superiores e estava em processo de parada cardiopulmonar. A polícia também informou que foram feitos procedimentos pelo SAMU, mas a morte foi confirmada no local ainda pela manhã de ontem. Esse motorista, de 65 anos, era morador de Sengés, no Paraná. Até a última atualização da reportagem, o caminhão estava no local para o transporte da carga e também o destombamento. A gente sabe que caminhão com grande quantia de carga e uma carreta, né, um veículo enorme, demora para fazer o transbordo da carga e também o seu destombamento. Mas a rodovia foi liberada com desvio. O Centro de Controle Operacional da concessionária responsável pela rodovia informou que as equipes foram acionadas e prestaram apoio. Não foi registrado congestionamento no local. Bom, gente, vamos vir aqui um pouquinho mais próximo para a nossa região. Falando agora da cidade de Conchas. Cidade de Conchas, olha, pouco mais de um ano, Conchas teve 2 prefeitos cassados. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Tivemos aí o Julinho Tomazella, né? Creio que no começo do ano passado, né? Foi cassado, assumiu aí o vice. E agora, depois das eleições, tivemos aí
um mandato aí de 6 meses, vamos colocar redondo aí, 6 meses e um pouquinho, e 5 dias, do prefeito Paulo Nunes. Mas enfim, a gente vai comentar sobre isso, mas o que chama atenção é essa instabilidade política na cidade de Conchas, que é uma coisa, assim, no mínimo curiosa. Em um ano e pouquinho, 2 prefeitos cassados pela Câmara. Bom, mas na tarde de terça-feira, como a região já está sabendo, a Câmara Municipal de Conchas realizou uma longa e decisiva sessão de julgamento que resultou na cassação do mandato do prefeito Paulo Nunes. A sessão começou às 14 horas e foi terminar lá perto das 21h30. Mobilizou vereadores, assessores jurídicos, a população que acompanhou os trabalhos de forma atenta. Foram apresentadas 5 denúncias contra o prefeito Paulo Nunes, né? No entanto, só uma delas foi votada de maneira a culpar o prefeito, gerando assim a sua cassação. Uma delas é que foi a responsável pela cassação do prefeito de Conchas. Qual foi? Uma denúncia referente ao uso indevido de maquinário, no caso um trator, né, da prefeitura, para a limpeza de um terreno particular. Essa denúncia foi acatada pelo plenário e por 7 votos favoráveis e 2 contrários, a Câmara decidiu pela perda imediata do cargo de Paulo Nunes. Quem assume, portanto, é o seu vice, o Sandro Delbem. Votaram a favor da cassação os vereadores Miguel Chaguri Júnior, Raul Rufino, Cabeção, Camilo Tomazella, Luiz da Sandrinha, Danilo Leiturista e a Michele Oliva. Foram contrários à cassação apenas 2, a vereadora Marta e o vereador Márcio Merlim. O processo seguiu os trâmites legais e regimentais da Câmara, com o recebimento formal das denúncias, leitura do relatório, apresentação das defesas e, posteriormente, e por último, a votação em plenário. Além do julgamento do prefeito, a Câmara também analisou uma denúncia contra o vereador Felipe Silveira, que foi arquivada por unanimidade. Ele foi isentado, portanto, de qualquer penalidade. Com a decisão, o vice-prefeito Sandro Delbem que foi empossado ontem, né, quinta-feira, como prefeito, né? Prefeito aí provisório, não sei se ele vai ficar provisório ou não, porque o Paulo Nunes ainda pode recorrer judicialmente da decisão legislativa, o que deve acirrar ainda mais o clima político na cidade nos próximos dias. Bom, gente, vale ressaltar que todas essas denúncias já foram apresentadas ao Ministério Público. E em parecer do Ministério Público, que julga o mérito das ações, optou-se, ou melhor, julgou-se, o arquivamento de todas elas, inclusive o arquivamento dessa denúncia de uso indevido de maquinário. Então, com essa decisão em mãos, já tomada pelo Ministério Público, eu não sei, eu acho muito provável que o Paulo Nunes reverta essa votação da Câmara, né, que foi uma votação regimental, mas a de mérito sobre o processo, a decisão já foi tomada pelo Ministério Público. Então vamos ver agora o Tribunal de Justiça de São Paulo o que vai acatar, se o arquivamento do Ministério Público ou se a votação, a decisão do plenário da Câmara de Conchas. Enfim, vamos esperar, né? É uma polêmica muito grande. Vale ressaltar que o prefeito Paulo Nunes vinha fazendo uma administração razoavelmente boa na cidade de Conchas, né, tirando aí algumas críticas, principalmente no que se refere
ao combate da dengue, que inclusive foi uma das denúncias de que o Paulo Nunes teria protelado nos trabalhos de combate à dengue na cidade, teria, né, aí feito uma administração um tanto quanto imprudente, é o que foi denunciado, né? Mas também foi arquivado. A realidade também, que a gente até comentou aqui, é que a cidade de Conchas veio de duas administrações aí, olha, que realmente abandonaram o município, né? Tivemos a administração aí do Odirley Reis, que não foi uma boa administração. Isso é o que todos comentam lá na cidade de Conchas. E a do Julinho Tomazella, pelo amor de Deus. Depois o vice dele assumiu, mas teve pouquíssimo tempo para ajeitar as coisas, bem como o Paulo Nunes também teve pouquíssimo tempo para organizar a casa, né? 7 meses dá para você fazer alguma coisa, mas não tudo para você organizar depois de vários anos onde muita coisa foi deixada de lado. E é o caso da dengue também, né? Pegou de uma administração que não estava fazendo um bom trabalho na área da saúde, né? E o negócio da dengue era lixo acumulado em todo lugar da cidade. Até isso pode ter induzido ao erro do prefeito de ter retirado o lixo de um terreno particular. Agora, é aquele negócio também. Se ele retira o lixo, é por isso que eu falo, eu não tenho talento para ser político, eu não tenho paciência para ser político. Porque se ele retira o lixo, ele foi lá no terreno particular com o maquinário da prefeitura retirar o lixo. Aí denunciam porque retirou o lixo. Se ele não retira o lixo, também denunciam porque ele não retirou o lixo e ele protelou no trabalho de combate à dengue, porque lixo pode acumular água parada e gerar dengue. Então, de todo jeito, vai ter um bendito ali que vai denunciar, que vai criticar, que vai atrapalhar os trabalhos do município. Eu não estou defendendo nem culpando, estou falando que é assim, e foi assim, né? A denúncia, a gente teve aí 5 denúncias. Uma delas, que o prefeito Paulo Nunes protelou nos trabalhos de combate à dengue. E a segunda, que ele tirou lixo de um terreno particular. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Pera lá, então o que ele faz? Ele deixa o lixo ou ele tira o lixo? Complicado, né? Vida de político é complicada. Eu não teria talento para ser político. Não tenho, na realidade. Não é nem talento, não tenho paciência para isso. Mas enfim, vamos aguardar, ver qual vai ser a decisão agora, já que o Paulo Nunes pode recorrer da decisão. Lembrando que o Ministério Público já avaliou essa denúncia anteriormente da votação e optou pelo arquivamento dela. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho o foco, saindo da política para casos de polícia. Em Botucatu, a Guarda Civil Municipal foi acionada porque tinha ali um cidadão tacando fogo no lixo, na sua casa. Então a Guarda Civil Municipal foi chamada sobre esse lixo que estava sendo queimado lá no bairro Jardim do Bosque. E como é uma situação considerada infração e crime ambiental, porque libera substâncias tóxicas na atmosfera, poluindo o ar e prejudicando a saúde humana, então a guarda foi lá para atender essa ocorrência. Aí a guarda chegou lá e falou: ô cidadão, você está tacando fogo no lixo aí? Eu fui queimar ali um lixinho e tal. A guarda pegou e falou assim: olha, a gente precisa entrar aí na sua casa para dar uma vistoria. O morador autorizou a entrada dos guardas, aí eles chegaram lá, viram que tinha realmente sinais recentes de queimada. Só que ao lado, ali da onde estava queimado, tinha esses 4 pés de maconha cuidadosamente plantados nesses recipientes, né?
são garrafas plásticas, mas está cuidadosamente ali plantado. Olha a terrinha bonita, né? Adubadinha. Que beleza! Cuidando com todo o amor e carinho desses 4 pés de maconha. Bom, mediante a isso, ele foi levado para a delegacia, foi ouvido sobre a droga que foi apreendida. Ele deu seu depoimento. E acreditem, viu? Ele com 4 pés de maconha em casa. Ele foi liberado depois do depoimento. Só a droga que ficou apreendida. Bom, também houve autuação, né, por causa da queimada. Quanto de multa que esse cidadão vai pagar? R$105. Então ele foi autuado a pagar uma multa de R$105 pela queimada, mas por causa da droga, dos pés de maconha, ele só deu depoimento e saiu pela porta da frente da delegacia. Brasil! Brasil! Leis do Brasil! Vocês devem achar que é implicância nossa, mas é mais uma edição do Jornal ACN que a gente traz mais um fato envolvendo acidente por causa desses desocupados que empinam pipa com cerol. E agora, uma nova prática, estão empinando pipa com linha de nylon. Linha de nylon, para que não seja cortada com o cerol. Mas o cerol corta também a linha de nylon. Mas olha o perigo também da linha de nylon, assim como o cerol. Por isso que eu falo, polícia tem que fazer patrulhamento nas cidades da região, ver quem está empinando pipa, ver se tem cerol ou ver se é linha de nylon, pegar um meliante, seja ele menor ou não, colocar na viatura e levar para a delegacia. Se for menor, autua os pais, chama os pais e autua eles. Porque olha só as imagens, vou mostrar para você aí, foi filmado. Essa mulher de 33 anos que aparece na garupa da motocicleta aí, ela ficou ferida após a moto em que estava ser atingida por uma linha de pipa no Jardim Bela Vista, em Itapetininga. A queda aconteceu no sábado, por volta das 15h30. Só que a informação foi divulgada apenas anteontem, né? Segundo o SAMU, a vítima teve trauma nas costas e relatou dores na lombar, perna e braço esquerdo. Ela foi levada ao hospital Léo Orsi Bernardes. O homem que pilotava a moto, que é marido da mulher, recusou atendimento, mas também teve ferimento na altura do pescoço. Em entrevista à TV Tem, Luniel Roso afirmou que a linha era de nylon. A marca do impacto ficou visível no pescoço dele. Por pouco, né, não causou um corte ainda mais profundo. Se fosse o cerol, ele não teria sobrevivido. Mas mesmo assim a linha de nylon também tem uma capacidade cortante muito grande. Porque a outra linha, a linha de algodão, a linha normal, ela pode até ferir, mas ela vai romper. Ela não tem a resistência e não tem o corte para suportar esse impacto, ela rompe. Agora, ainda segundo o motociclista, se fosse uma linha cortante, aí ele morreria. O casal havia saído para comprar mantimentos para a hamburgueria da família. O acidente aconteceu no trajeto de volta. Ainda segundo Graziele Ribeiro, ela trincou o ombro e agora está com o braço imobilizado para se recuperar. E se ela trabalha na hamburgueria, o trabalho dela vai ficar prejudicado por causa de desocupados. É isso que eu falo. Desocupado, ele não atrapalha só a vida dele, ele atrapalha a vida dos outros, né? Então tem que ter uma mobilização, uma fiscalização grande sobre o uso de linha com cerol, sobre o uso agora da linha de nylon que eles estão colocando para não serem cortados com o cerol. E tem que pegar essa molecada, colocar no camburão. Eu seria a favor de fazer uma massagem bem bacana no lombo deles. Mas enfim, os direitos humanos, né,
não gostam que a gente fale disso. Também tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite os anjinhos receberem um belo corretivo, nem dos próprios pais, nem da polícia, quando cometem infrações, né? São as leis do Brasil, sempre protegendo quem não deve ser protegido, né? Cambada de desocupado, de irresponsável, toda semana ou quase todo dia a gente vendo casos assim de pessoas gravemente feridas ou de pessoas até que morrem degoladas por causa dessa atividade de desocupados. Bom, gente, agora já são as notícias aqui da nossa... Ah, não, temos aqui outra informação, né? Tráfico da região. Essa aqui aconteceu na cidade de Pardinho. É que é tanta notícia de tráfico de drogas, de contrabando, de vagabundagem que a gente até se perde aqui. Uma ação feita pela Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de um criminoso por tráfico de drogas em Pardinho. Ocorrência registrada quarta-feira agora, na rua Joaquim Lourenço, no contexto da Operação Impacto. As equipes da PM estavam realizando patrulhamento em local apontado por diversas denúncias anônimas como ponto de comércio de drogas. E ao chegarem à via, os policiais já avistaram 2 maloqueiros, 2 desocupados, 2 vagabundos, 2 pilantras, que ao perceberem a aproximação tentaram fugir, mas eles foram alcançados logo em seguida. Durante a fuga, um dos vagabundos dispensou um maço de cigarros contendo maconha, enquanto o outro jogou fora uma chave. Com ele, os policiais encontraram ainda R$5. Eita, além de maloqueiro é duro, hein? Só 5 conto no bolso. Enfim, né? Retornando ao local, onde eles começaram a abordagem, né? Eles retornaram ao ponto inicial da abordagem. Os policiais foram recebidos por uma mulher que confirmou que a chave pertencia à sua residência e autorizou a entrada da equipe. No interior da casa foram localizados diversos entorpecentes. Era aí entorpecentes, podemos dizer, era uma casa-bomba, né? E que já embalava, armazenava, então estava tudo pronto para venda. Você está vendo aí a quantidade de drogas. 66 porções de maconha, 324 gramas total, 73 porções de cocaína, totalizando 52 gramas, 50 porções de crack, 44 gramas, e 12 porções de haxixe, 6 gramas aí, totalizando. Então, maconha, cocaína, crack e haxixe. Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão, um facão com vestígios de droga, embalagens plásticas, uma pochete contendo entorpecentes fracionados e um celular que, segundo a mulher, pertencia a um dos 2 indivíduos. Um criminoso foi preso em flagrante, permaneceu à disposição da justiça, o outro foi liberado após os procedimentos de praxe, assim como a testemunha do sexo feminino. Mas não era para todo mundo, não era para enfiar todo mundo na cadeia? Só um? Só um, e os outros? Eu não entendo essas leis. Não entendo realmente, eu me esforço para entender, mas eu realmente não entendo a quantidade de brechas nas leis. Eu acho, inclusive, que tinham que prender os 3 e, além de tráfico de drogas, iam responder por organização criminosa. Já que estavam os 3 ali envolvidos, os 3 sabiam, a mulher sabia que a chave era da casa, que a casa era dela. Eu não entendo. Enfim, excelente trabalho da polícia de prender os 3, mas a justiça é aquele negócio, né? Gente, preste muita atenção, você de toda a nossa região, né? Comunique também os conhecidos, as pessoas que você conhece, porque existe aí um ponto de trânsito aqui na nossa região que merece cuidado e muita atenção nos próximos meses. Atenção, rodovia Marechal Rondon, no quilômetro 207 mais 900 metros, ali na ponte sobre o Rio do Peixe. Recentemente teve uma interdição ali, só que agora a concessionária Rodovias do Tietê começou ontem
uma nova fase das obras de ampliação dessa ponte, que liga os municípios de Conchas e Bofete. Então, para isso, será necessária a implantação da operação Pare e Siga durante todo o dia. Já as interdições atingem o pavimento da rodovia. A previsão é que esse trabalho aí essa operação de Pare e Siga se estenda por pelo menos 2 meses, 60 dias. Então, para garantir a segurança dos usuários e das pessoas que trabalham no local, a concessionária adotou essa sinalização especial na região e utilizará os painéis de mensagens variáveis, que são os PMV, para alertas aos condutores. A expectativa é que o impacto no tráfego seja reduzido com formação de fila inferior a 200 metros. Então, toda a movimentação de veículos será monitorada por meio de câmeras do Centro de Controle de Operações da concessionária, tá bom? Então o CCO vai estar monitorando tudo, principalmente nos próximos 60 dias, onde prevalecerá esse sistema de pare e siga em decorrência da ampliação dessa ponte que fica na Marechal Rondon, ligando os municípios de Conchas e Bofete, ok? Agora sim, as notícias de Porangaba, também marcadas por passagens policiais. É uma operação que foi coordenada pela Delegacia Seccional de Botucatu, a cargo do delegado Lourenço Talamonte. Mais uma vez, parabéns pelo grande trabalho da nossa seccional. Resultou na incineração de 1,6 toneladas 1.600 quilos de drogas apreendidas em ações realizadas nos últimos meses aqui na região. É quase 1,5 toneladas dessa droga apreendida é referente àquela carga de drogas que na semana passada estavam em um caminhão carregado de arroz, que foi parado aqui no quilômetro 163 da Castelo Branco, em Porangaba. Você se lembra disso? Pois é. Então essa 1,4 toneladas, quase 1,5 toneladas de drogas foi incinerada ontem também. Então participaram da operação as delegacias de Porangaba, que teve essa apreensão, teve apreensão também de drogas em Bofete e Areiópolis. Então todos esses entorpecentes dessas recentes apreensões em Porangaba, Bofete e Areiópolis, com o apoio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, e a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, além do 1º Distrito Policial de Botucatu e a Delegacia de Itatinga. Então, como nós dissemos, entre os entorpecentes destruídos estavam maconha, cocaína e crack, todos apreendidos em diligências realizadas pelas forças policiais da região, apenas aí em espaço de menos de uma semana. De acordo com a Delegacia Seccional de Botucatu, a ação representa um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, a destruição das substâncias ilícitas é uma das etapas finais dos processos judiciais, garantindo que o material não vai retornar para o mercado ilegal. A incineração foi realizada em ambiente controlado e de acordo com as normas legais, reforçando o compromisso das autoridades com a legalidade e a transparência nas ações de segurança pública. Essas imagens que nós estamos mostrando aí são imagens do delegado seccional aqui da nossa região de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, a qual nós parabenizamos mais uma vez pelo trabalho. E também tivemos aqui em Porangaba ontem um flagrante, gente, de contrabando de cigarro, e não era pouca coisa não, né? Ontem de manhã nós recebemos diversas mensagens, né, sobre uma ostensiva realmente muito grande da polícia rodoviária ocorrendo ali na altura ali da saída do quilômetro 162 da Castelo Branco, mas ali entre a Aristides da Costa Barros e a Francisco de Almeida, ali naquela rotatória, né, que a gente tem ali antes do pontilhão ali do quilômetro 162 saindo para Castelo Branco. Aí a pessoal, nossa, tá tendo uma movimentação policial aqui enorme. Bom, a gente foi checar junto à delegacia aqui de Porangaba e a delegacia falou, olha, nós não recebemos, a gente soube que teve 2 pessoas detidas, né? E
e na delegacia não tinha ocorrência. Então a delegacia de Porangaba falou assim, olha, nos instruiu o seguinte, olha, se não veio para cá é porque subiu para a PF, subiu para a Polícia Federal. Né? Porque quando não vem para cá e houve apreensão, vai para a PF, é Polícia Federal. Pois bem, a gente conseguiu as informações e é o seguinte, realmente se tratava de crime de contrabando, né? Oriundo do Paraguai, né? Contrabando de cigarro. Então, durante essa operação integrada, realizada ontem de manhã, na altura ali do quilômetro 54,5 da SP-157, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário, com o apoio do Canil do 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, apreenderam uma carga de 470 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia. A ação faz parte do reforço das fiscalizações contra crimes transfronteiriços na malha rodoviária do estado de São Paulo. De acordo com a PMR, né, os agentes suspeitaram de 2 caminhões que tentavam desviar de um ponto de bloqueio. Mas, né, eles foram interceptados e se ferraram. Na abordagem e vistoria dos compartimentos de carga, foram encontradas 940 caixas de cigarros sem nota fiscal e com indícios de contrabando. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os condutores, mas ambos foram presos em flagrante. Os motoristas foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Bauru e ficam à disposição da Justiça. Segundo a legislação brasileira, os envolvidos poderão responder por contrabando, que é o artigo 334-A do Código Penal, crime que prevê uma reclusão de 2 a 5 anos, com possibilidade de responder também por associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, caso fique comprovado que existe um envolvimento com uma rede organizada de distribuição de produtos ilícitos. A apreensão representa um golpe aí pesado, né, contra o crime organizado e as rotas ilegais de distribuição que cortam o interior paulista. A Polícia Militar reforçou que seguirá intensificando as ações de fiscalização para coibir o transporte de mercadorias irregulares nas rodovias da região. Então você, contrabandista, você, traficante, fique esperto. Se vai passar aqui pela nossa região, saiba que a teia está muito fechada e você pode cair nela e virar notícia aqui no Cubo Notícias. Nós começamos também a semana recebendo a informação de que no último sábado, dia 5, teve prisão por tráfico de drogas aqui em Porangaba. Gente, isso daí parece tiririca, parece praga de jardim. Você arranca um ali, nasce outro no outro canto. Um indivíduo, um meliante, foi preso por tráfico de drogas sábado à tarde em Porangaba após uma equipe da Polícia Militar abordar 2 indivíduos em atitude suspeita durante patrulhamento lá no bairro dos Nunes. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos mudaram bruscamente a direção. Eles olharam, já desceu aquele cagaço neles, né? Aí já mudaram de direção, já mudaram o caminho quando viram a viatura. E lógico que isso chamou e muito a suspeita da PM, que abordou os 2. Durante a busca pessoal, um deles, um meliante de 21 anos, admitiu estar carregando entorpecentes. Com ele foram localizadas porções de crack. Questionado, ele informou que reside em uma pousada destinada a trabalhadores da colheita de laranja e que tinha adquirido as drogas para revender no local, dentro da pousada. Ele também indicou o nome de um suposto fornecedor na região, alegando ter pago pela mercadoria via Pix. Com o apoio de outras viaturas, os policiais foram até o endereço apontado. O morador permitiu a entrada da equipe e afirmou que tinha realmente drogas para o consumo pessoal. Durante as buscas, 2 indivíduos não identificados, 2 vagabundos, né, que estavam lá pegando droga,
também, né? 2 vagabundos que estavam lá pegando droga, viram a polícia chegando e escaparam pelos fundos do imóvel. No local foi encontrada uma mochila com 37 porções de cocaína, 10 porções de maconha e 51 porções de crack, além de 294 em dinheiro, R$ 294 em dinheiro. Olha só que vagabundo, viu? É droga para consumo próprio. 37 porções de cocaína, 10 de maconha e 51 de crack. Olha, devia enfiar tudo na goela e no rabo dele, de uma vez só, para ver se ele aguentava fazer uso pessoal de toda essa quantidade de droga. Mas enfim, né, a justiça não pode fazer isso. Eles foram detidos, levados por exame cautelar, né, porque tem que fazer exame cautelar para ver se eles estão bonzinhos. E além de tudo, não é culpa da polícia, hein? A lei dá prioridade para o atendimento desses indivíduos. Eles chegam no pronto-socorro, num hospital, num pronto atendimento, pode ter 40 pessoas ali aguardando por atendimento. Nesses casos aí eles têm prioridade. Eles passam na frente de todo mundo. Mas enfim, também tem que passar, porque precisa liberar o trabalho da polícia. A polícia está ali, né? Precisa fazer o exame cautelar nos anjinhos, né? Então eles precisam ter prioridade, até mesmo para agilizar o trabalho da PM, a gente entende isso, né? Mas o primeiro abordado de 21 anos teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei 11.343. O morador de 29 anos, esse que estava com tudo isso de droga em casa, foi abordado no endereço, ele ficou incluído como investigado, enquanto o segundo suspeito de 25 anos, detido inicialmente, foi ouvido como testemunha. E por que não pode todo mundo responder por tráfico de drogas? Porque as leis não permitem. A polícia foi lá e prendeu os 3. Mas as leis, né? As leis identificam cada um com uma penalidade, né? Bom, a investigação está prosseguindo para identificar os 2 homens que fugiram da residência, também esclarecer a participação de possíveis comparsas no esquema de distribuição de entorpecentes na região. Repetimos aqui, o trabalho da polícia, excelente, parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Civil, mas a justiça brasileira é de dar vergonha. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Bom, pessoal, mais uma coisa aqui que a gente tem que destacar pelo nosso jornal ACN é que na semana passada a gente apresentou um questionamento aqui pelo jornal ACN, então, como a resposta veio, a gente já até publicou no nosso site, também pelas nossas redes sociais, mas como foi questionado aqui, a gente também tem que apresentar a resposta por aqui, porque muita gente nos acompanha pela edição do jornal ACN. Foi a respeito de uma poda e corte de algumas árvores mais rasteiras ali na ponte sob o Rio Feio, na ligação entre a Avenida Cristino Manuel de Miranda e a Rua Estevam Mayer, né? Tinham muitas árvores ali e foi necessário fazer uma poda um tanto quanto grande nessas árvores. Pois bem, a gente questionou porque a gente recebeu, eu estava contando esses dias aqui, 23 mensagens de pessoas questionando essa poda de árvore. Se tinha autorização, por que foi feita. Algumas pessoas não gostaram. Então gerou uma polêmica assim que eu não esperava que seria grande. Mas foi uma polêmica que surgiu em decorrência dessa poda de árvores lá na ponte ali da Avenida Cristino Manuel de Miranda com a Rua Estevam Maia. Pois bem, gente. Então, deixa eu colocar aqui, a gente recebeu, eu já coloquei lá no nosso site, a gente recebeu o ofício que a Prefeitura encaminhou para a Polícia Ambiental. É o ofício 34/2025, né, que informou a Polícia Ambiental sobre a realização dessa poda. É um documento que diz que a poda foi solicitada pela empresa Electro, porque a Electro é a responsável pelo fornecimento de energia, todo mundo sabe. Porque realmente muitos desses galhos
estavam já quase encostando na fiação elétrica que passava ali. Então a empresa solicitou o corte ou poda dessas árvores e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente fez essa solicitação junto à Polícia Ambiental. A secretária de Agricultura e Meio Ambiente, a Ana Laura de Arruda Silva, ela também mostrou para a gente, pelo celular dela, a solicitação que ela fez via WhatsApp para os agentes da Polícia Ambiental, da Polícia Militar Ambiental. E nas mensagens consta ali a resposta autorizando que ela procedesse essa poda. E, consecutivamente, para ficar registrado oficialmente, foi também apresentado esse ofício que a gente está vendo aí e a gente já publicou lá no nosso site. Tá? É o ofício que diz que a Electro pediu tal, e solicitando o manejo dessas árvores. Pois bem, né, ela também destacou para a gente, ela e o prefeito João Carlos Alves Barros, que há cerca de 15 dias aí antes da poda, teve uma moradora que se feriu com galhos ali na altura dos olhos. Né? O galho bateu ali perto do olho dela e machucou. Ela estava transitando pela calçada e o galho já estava invadindo ali e chegou a machucar parte ali do rosto dela na altura dos olhos. Graças a Deus, sem gravidade, mas foi necessário, portanto, fazer essa poda. Né? Vale ressaltar que também se um galho desse aí quebrasse com uma ventania e caísse em cima da rede elétrica, Porangaba podia ficar aí 2, 3 dias sem energia elétrica. Boa parte dos bairros, também ali do centro e outras áreas rurais, poderiam ficar sem energia elétrica. Então foi necessário, segundo a prefeitura, fazer essa poda. A secretária Ana Laura também disse pra gente que em breve ela vai encaminhar uma relação com as localidades e a quantia de mudas que a secretaria já plantou no município. Tanto na área urbana como também em áreas de preservação, a cidade, o executivo já investiu aí em plantio de árvores. Esses dias eu fui até ali no loteamento Adonai, né, e eu vi várias ruas ali que no calçamento ali na calçada foram abertos pequenos canteiros e foram feitos alguns plantios de árvores. Pelo menos ali eu já vi essa intervenção aí. Vamos aguardar aí a secretaria mandar a relação de outros locais que já tiveram e que futuramente receberão também o plantio de novas mudas de árvores, né, para compensar aí o que aconteceu de desmate no município nos últimos anos. Aliás, em todo o Brasil acontece, né, o desmatamento. É uma coisa que infelizmente está acontecendo em todo o Brasil há muitos anos, né? Mas, segundo a prefeitura, está havendo compensação com o plantio de novas mudas. Então tá aí, só para a gente deixar, como se gerou uma grande polêmica, como eu disse, 23 mensagens questionando, 23 questionamentos sobre essa poda. Então só para a gente esclarecer, também aqui pelo Jornal ACN, que muita gente nos acompanha por aqui, a gente fez o questionamento a semana passada, então também por aqui a gente aproveita para responder e para tentar colocar um ponto final nessa polêmica. Eu até ponderei na edição passada o seguinte, que um serviço de poda ou corte de algumas árvores num ambiente público ali com tanta circulação, com tanta visibilidade, jamais poderia ter sido feita sem autorização dos órgãos ambientais ou dos responsáveis por isso. Né? Eu falei, não é possível que se faça uma poda num local público de grande circulação, de grande visibilidade, sem autorização dos órgãos ambientais. A prefeitura não seria tão louca ou tão inconsequente a ponto de se colocar numa situação favorável ao recebimento de penas, sanções, multas dos órgãos ambientais, caso fizesse isso sem autorização. Mas fez com autorização, eu imaginava isso, né? Então, é isso, gente. Ainda bem. Bom, gente, vai acontecer no dia 27, vai cair num domingo, né? Dia 27 de julho. A gente já adiantou aqui há cerca de um mês
né, a inscrição dos candidatos para um cargo suplente de conselho tutelar aqui no município. Escolhidos os candidatos, porque o candidato para o conselho tutelar ele tem que se inscrever, né, fazer um curso e uma prova, né, junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e somente esses que são aprovados é que podem se candidatar. Então nós temos 3 candidatos para cargo suplente do Conselho Tutelar de Porangaba. Está aí na tela, ó. A Célia do Luizão da Máquina, a Rô do Brechó e o Benê. A eleição vai ser dia 27 de julho, das 9 às 16 horas. O ponto de votação será o CRAS, o prédio do CRAS, lá na rua Professor Antônio Freire de Souza, 215, aqui no centro, antigo prédio da prefeitura, e levar documento com foto ou título de eleitor. E título de eleitor, na realidade. Documento com foto e título de eleitor. Aí você pode votar. Vale ressaltar que é um cargo, portanto, desses 3, um será escolhido para cargo suplente do Conselho Tutelar de Porangaba. Célia do Luizão da Máquina, Rô do Brechó e Benê, ok? É a eleição do Conselho Tutelar para cargo suplente, dia 27 de julho, local de votação CRAS de Porangaba, das 9 às 16. Bom, quero finalizar no Jornal ACN com um convite para você. Convite para você de Porangaba, para você de Torre de Pedra, de Bofete, de Botucatu, de toda a região. Vai acontecer neste sábado, popularmente conhecido como Amanhã. Amanhã, sábado, dia 12, das 9 às 15 horas, lá na Praça São Pedro. Você vai encher de alegria e sabores e tradição com a Feira do Produtor Rural e Artesanal. Você vai ficar aí repleto de muita satisfação, de muita coisa positiva ao ver a 37ª edição dessa feira, participar dessa feira que acontece amanhã. Então é um momento de alegria também para as crianças. Você pode levar a criançada e toda a família, porque é uma edição especial de férias escolares. Vai ter produtos fresquinhos direto do campo, tem quitutes caseiros e muito sabor do interior, barraca de bolos e doces artesanais, justamente é o que a criançada gosta nessas férias, caldo de cana fresquinho, pastéis, aquele verdadeiro pastel de feira, crocante, cheio de recheio, né, feito na hora, laços de cabelo, acessórios encantadores, flores, ervas e plantas medicinais, além de verduras também fresquinhas. É um passeio leve, divertido, cheio de sabor, cheio de paladares e cheiros, né, para você aproveitar as férias com quem você ama. Repetindo, a 37ª edição dessa feira, que é especial de férias escolares, é a Feira do Produtor Rural e Artesanal de Torre de Pedra, acontece das 9 da manhã às 3 da tarde. Das 9 às 3 da tarde, lá na Praça São Pedro, no centro de Torre de Pedra. Participe, é um programa divertido, tranquilo e ressaltando as raízes do interior paulista. Todos estão convidados. Ok, gente? Eu espero que você tenha um excelente final de semana. Me despeço por aqui com o Jornal ACN. Fique sempre acompanhando a gente pelo Cubo Notícias. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.